prestem atenção, porque esse assunto é um tanto complexo, a gente vai ter que recapitular vários conceitos diferentes. Então preste atenção. Se você não prestar atenção, a probabilidade de você ficar perdido é muito grande. Tá? Então prestem atenção, eu peço encarecidamente. Atualização do JP, número 46. Já é a 46ª atualização do JP. E desde 2000, se eu não me engano, desde 2018, o JP faz atualizações periódicas ao Dr. Michael Salla, especialista em exopolítica. Para quem não sabe quem é o JP, volta a repetir, ele é um militar aposentado que ainda presta serviço para o Serviço Secreto Espacial dos Estados Unidos para os chapéus brancos. Ok. Para a facção positiva do Serviço Secreto Espacial. Ativação das arca espacial e o estado profundo, ADS. A batalha final. Porque é exatamente isso que se trata. Eu também começo falando sobre o seu voo para a Inglaterra. Recentemente, JP viajou para a Inglaterra para uma conferência. O Dr. Michael Salla não pôde ir. Também o Dr. Michael Salla está convalescendo ainda, daquela enfermidade. A diferença, ambos foram atacados através de um dispositivo, a gente sabe bem, psiônico, que a diferença é que o Michael Salla tem mais de 70 anos e o JP é jovem. O JP conseguiu se recuperar mais rapidamente. O JP começa falando sobre o seu voo para a Inglaterra em uma conferência, onde se deparou com uma pessoa no aeroporto que brincou dizendo. A pessoa no aeroporto começou com aquela brincadeira. Lógico que toda brincadeira tem fundo de verdade. Eu sou um espião. JP falou, como assim? Tá de sacanagem, né? Arregalou os olhos na hora. Sou um espião. E ele estava junto com a sua esposa. Claro que isso incomodou bastante. Isso não foi nada agradável. O JP sabe que nessas brincadeiras as pessoas estão indicando que é exatamente isso. Isso. Tem sempre um fundo de verdade. Depois ele percebeu que sua identidade militar havia sido surrupiada. Sumiu, desapareceu. Ninguém sabe e ninguém viu. Simplesmente sumiu a identidade do JP. Militar. Seu passaporte não. Seu passaporte ficou ali. Lembrando que existem agentes habilidosos que fazem isso, tá, meus amigos? Tem batedores de carteira que também são habilidosos o suficientes para fazer isso. Ainda mais aqueles que são treinados como agentes, por exemplo, da CIA, da NSA. Eles têm essa capacidade. Por essa mesma pessoa, JP acredita que isso foi feito por militares para proteger sua identidade, a sua verdadeira identidade. Após a viagem, ele suscitou uma segunda via. Lembrando que o JP não pode ainda apresentar a sua verdadeira identidade, porque ele ainda presta serviço e missões importantíssimas, fundamentais para os chapéus brancos. Então dá para entender porque os seus superiores não querem que ele apresente a sua identidade ainda. Mas ele mesmo fala que ele acredita piamente nisso, que ele poderá revelar a sua verdadeira identidade ainda este ano. Apesar que dessa vez deu para ver os olhos do JP, que é alguma coisa, né? Ele até então usava uma máscara, não dá para ver nada. Já está melhorando, já é alguma coisa, está evoluindo. Vamos convir aqui. Pois bem. Depois ele percebeu, né, que a identidade havia sido surrupiada por essa mesma pessoa. JP acredita que isso aqui já foi lido. Ok. Vamos para o próximo. O relato menciona a invocação de naves durante a conferência. Lá na Inglaterra, nessa conferência, a Lina Dana também esteve lá, entre outros, não sei se o Tony Rodrigues, mas não vem o caso aqui. O caso é que o JP presidiu a invocação de espaçonaves no protocolo C5, semelhante ao protocolo C5. Como o Jake Barber também. Jake Barber que está prestando serviço ao Pentágono nesse momento, que também alega ter essa mesma capacidade. Inclusive tem vários vídeos. Ele mostrou isso para o Ross Contact. E ele fala que essa técnica é 100% eficaz. Quando eu fiz o webinário, domingo, é claro que eu mostrei algumas técnicas, mas além da técnica é o conceito. É você entender o conceito. Porque não adianta nada você entender a técnica se você não entende o conceito que está por trás disso, que é a consciência. Esta é a ferramenta que faz a mágica acontecer. Por exemplo, o JP, ele havia sugerido, numa das suas atualizações, que ele utilizava para invocar naves orgânicas,
Ele usava uma série de símbolos diferentes. Símbolos que estão registrados no nosso DNA. Então ele usa esses símbolos, ele medita nesses símbolos para controlar as espaçonaves. E até mesmo para que elas possam pousar. E ele estava sendo treinado por vários militares para executar esse trabalho de invocação de espaçonaves. E isso está muito na moda agora. Né? Fora o Dr. Greer já fala sobre isso há 30 anos, ou mais de... há 30 anos. Quando tinha 8 anos de idade, né, os extraterrestres falaram, você vai ensinar a população como ter contato com extraterrestre. Agora o Jake Barber está fazendo entrevistas sucessivas para vários canais do YouTube, televisão, nos Estados Unidos, falando sobre o apito de cachorro, né, que ele popularizou, apelidou assim, porque a maioria das naves que são contatadas através dessa metodologia são naves plasmáticas, que agem, que vai de organismos unicelulares, organismos mais complexos que nós poderíamos interpretar como animais, bichinhos, como se fosse uma espécie de pet plasmático, que é uma nova categoria de seres, até seres evoluídos que vão chegar, como, por exemplo, a Pitolin do David Adek, são seres da 8ª, 9ª densidade. Então tem um leque muito grande de possibilidades, uma gama de possibilidades. Assim como acontece na nossa natureza. Pois bem, o relato menciona a invocação de naves durante a conferência na Inglaterra. E vocês podem fazer isso também, como uma forma de atrair o quê? Seres extradimensionais, é uma autorização para que seres extradimensionais possam atuar na nossa realidade. E modificar, por exemplo, o campo morfogenético do planeta e também operar em várias instalações de tecnologia para fazer com que a grade da Terra possa retomar o seu funcionamento original, que foi corrompido, adulterado ao longo das eras, para várias finalidades diferentes. Melhorar a frequência do planeta, sem falar de melhorar a frequência, a vibração do planeta Terra. E foi bem sucedida. Então, o JP foi muito bem sucedido. Durante a experiência de consciência, os participantes tocavam tambores. Ele falou, não, agora vamos fazer diferente. Por isso que eu falo, você não fica preso. A pessoa não pode ficar preso a certas metodologias. Porque tecnologia de consciência não funciona igual matemática. E aqui, o JP quebrou com todos os protocolos. Né? Ele falou, não, agora vamos fazer diferente. Vamos tocar atabaque. E vamos cantar a Curia Matê. Curia Matê. Mudança de hábito. Essa vai ser a nossa meditação. É assim que nós vamos ligar a nossa tela mental. Vai ser dessa forma aqui. E esse vai ser o método. O próprio Dr. Greer fala que tem pessoas que conseguem meditar tocando harpa, andando na rua, andando no mato. Cada um tem o seu método diferente. E o JP aqui, ele realmente revolucionou. Falou, não, vamos tocar tabaque e cantar a Curia Matê. A Curia Matê. Pronto. Você acha no YouTube. Se eu colocar a Curia Matê, vocês vão achar, que é um cântico asteca, criando um portal entre o céu e a terra. Este é o significado. Durante a experiência de consciência, o mesmo que ele fez também, por exemplo, na arca, falou, se funcionou para ativar a arca, vai funcionar também. Faz sentido. Tem lógica. Se funcionou para ativar a Arca do Atlântico, também vai funcionar para invocar. Aqui, convidar, né? Eu não gosto desse termo invocar. Convidar os nossos amigos para se manifestarem. Durante a experiência de consciência, os participantes tocavam tambores como forma de convite para que as naves se manifestassem. Visivelmente, pois tudo se trata de frequência. Eles entoavam a Curia Matê, um portal entre o céu e a terra. Lembrando que boas vibrações funcionam como um imã para esses seres. Verdade. Inclusive, isso é citado pelo próprio Dr. Steve Greer. Isso é essencial. Todos os presentes conseguiram observar luzes surgindo próximo à praia. Maravilhoso. Realmente espetacular. Em forma de orbs. Provavelmente proveniente das arcas. Talvez. Ou dos nórdicos também, porque os nórdicos também têm sondas semelhantes. Então o JP foi levado até uma sala por um oficial, onde havia uma televisão de 200 polegadas. 200 polegadas. É interessante. Uma sala com uma televisão de 200 polegadas. Primeiro ele viu a atendente,
foi lá para tirar a segunda via. A atendente olhou pro computador e falou: "Oh, meu Deus, não é possível que é esse cara. Espera aí um momento." Ele não entendeu nada. De repente veio um oficial com um macacão, como se fosse um piloto, e o levou até uma sala. E quando chegou lá, ele viu na sala para o oficial havia o quê? Uma televisão de 200 polegadas e um auditório. Nesse auditório havia aproximadamente 80 pessoas, entre extraterrestres e humanos militares, nórdicos. E os nórdicos ficavam de um lado e os humanos do outro. Entenderam? Os nórdicos para a esquerda, não sei como foi distribuído, e os humanos, por exemplo, na direita. Talvez fosse o contrário, mas não vem o caso. Aproximadamente 80 pessoas estavam presentes no local. De um lado havia extraterrestres nórdicos vestidos uniformes militares, com cortes de cabelo estilo escovinha. Geralmente os nórdicos têm aquele cabelão. A JP mostrou. Cortaram o cabelo. Agora no estilo militar. E do outro lado, humanos. Em seguida, a tela exibiu a imagem de um mapa da Terra. Um mapa ali detalhado do planeta Terra. E posteriormente um mapa da Antártida sem gelo. E JP fala que provavelmente são imagens de satélite. Imagens de satélite super avançadas que não é acessível a pessoas comuns. Em detalhes precisos do globo inteiro. Revelando várias ilhas na Antártida, sem gelo. E, obviamente, que JP ficou impressionado com essa primeira informação. Nesse momento, uma pessoa exclamou: "Eu quero que todos saibam que o Pacífico está sendo ativado." Do nada. Apareceu uma pessoa e exclamou: "Eu quero que vocês..." Entrou na sala e falou: "Eu quero que vocês saibam que o Pacífico está sendo ativado." Ou seja, a Arca do Pacífico, que outrora se encontrava no Triângulo do Diabo. O Triângulo do Diabo fica ali, que seria o equivalente ao Triângulo das Bermudas, das Bahamas, próximo à Flórida, onde acontecem várias anomalias estranhas, desaparecimento de coisas. É um portal. Pois bem. Imediatamente todos começaram a conversar entre si, incluindo os nórdicos. Todo mundo conversando. Como assim? A nave do Pacífico está sendo ativada? O que está acontecendo? Todo mundo conversando. Teve aquele alvoroço. A Arca do Pacífico está aquecendo muito rapidamente. O oficial chegou e falou: está aquecendo muito rapidamente. Nós estamos preocupados com isso. É algo bastante preocupante. Eles acreditam que alguém instalou um dispositivo para acelerar o processo. Alguém, a gente sabe quem, né? Os sites negros, estão ali próximos, tentando superaquecer a Arca. Ou acelerar o seu processo de aquecimento. Um dispositivo para acelerar o processo. A Arca do Pacífico consiste em um enorme objeto discoide, gigantesco, repleto de tecnologias. Lembrando que colocou essas arcas são as 24 raças da Confederação Intergaláctica. Estão aqui há milhões e milhões de anos. Milhares e milhares de anos. Desde os primórdios dos tempos. Antes da Atlântida, antes da Lemúria, essas arcas estão aqui. E cada arca tem a receita para reconstruir uma civilização inteira. Desde a fauna, flora, à tecnologia mais avançada que existe. Então nós temos aqui tecnologia de várias raças diferentes. E nós poderemos reconstruir, por exemplo, outros animais, outras plantas, flores, sem falar de tecnologias diferentes, de várias raças diferentes. Por isso que essas espaçonaves são chamadas de arcas. A Arca do Pacífico consistia em um enorme objeto discorde, está se movendo próximo ao Havaí, tem na Ucrânia também. E foi um dos motivos da guerra. Tanto é que existe, na região de Kherson, foi o primeiro lugar, e isso é inexplicável, que o exército russo se deslocou. Até hoje ninguém explica. O objetivo principal era recuperar a região de Kherson, onde se encontra a Arca, que é um terreno arenoso. Tem também Caldas Novas, no Brasil, Goiás, que tem a característica semelhante. A Arca do Pacífico consiste em um enorme objeto discoide e está se movendo próximo ao Havaí. Então ela estava no Triângulo do Diabo, ali próximo ao Japão, lembrei do Cláudio Akira Tibano, se deslocou, porque a arca consegue se deslocar. Caminhando pelo fundo do mar, pouco a pouco. Isso é um processo que demora meses.
mas consegue se deslocar. Teve um cientista, agora não vou recapitular aqui para vocês, meus amigos, já mostrei isso no canal, que ele mostrou que estava tendo várias anomalias de um objeto se movimentando debaixo do oceano. Era a Arca do Atlântico, por exemplo, que também se deslocou para o meio do Oceano Atlântico. Ou seja, ela se deslocou do Triângulo das Bermudas até o meio do Atlântico. Anteriormente estava localizado no Triângulo do Diabo, perto do Japão. Portanto, a Arca está localizada agora entre a Califórnia e o Havaí. Ali entre Califórnia e o Havaí, na costa oeste dos Estados Unidos. A Arca está aquecendo massivamente, de forma perigosa, ao ponto de se tornar perigoso, inclusive para a vida marinha. Ou seja, está literalmente fervendo o oceano. E por que isso está acontecendo? Porque ela está sendo atacada pelos escuros. E a Arca, ela tem um mecanismo de defesa, de autodefesa. Então, quando ela é atacada, é claro que eles não conseguem penetrar na Arca, mas eles podem atacar a Arca. A Arca vai acionar um mecanismo de autodefesa. Lembrando que os escuros têm tecnologias muito avançadas. E eles podem acionar o mecanismo de autodefesa da Arca. A Arca, se sentir ameaçada, ela vai acionar o seu mecanismo de autodefesa, que faz o que? Ela superaquecer. E aí eles pensaram o seguinte, se a Arca começar a superaquecer, e como ela está debaixo do oceano, ela vai ferver o oceano, vai criar uma catástrofe ambiental sem precedentes, sem falar que isso também pode gerar tsunamis e terremotos. Entenderam? Eles são o quê? Os fomentadores do caos. É isso que eles querem. Aliás, é a única coisa que lhe restou para esses psicopatas. Continuando. Seja na União Europeia, seja através dos sites negros, esse é um modus operandi desses aí, dos trevosos. Ou seja, está literalmente fervendo o oceano. Provavelmente, quem está fazendo isso são os chapéus pretos, claro. Com o intuito de danificar a Arca e destruí-la. Claro que não vão conseguir, mas eles vão causar muitos problemas para o mundo. Se a Arca explodir, pode ser algo muito terrível. Bom, se a Arca explodir, meus amigos, como ele sugeriu ali, a Arca ela tem mecanismo de autodefesa e isso, para mim, é impossível. Lembrando que essas arcas estão aqui há milhares e milhares, centenas de milhares de anos, no mínimo. Veja que no tempo da Atlântida havia tecnologia, extraterrestres negativos já pisaram aqui e não conseguiram destruir essas arcas, e não será os sites negros. Porém, se isso fosse possível, seria o fim do mundo. Porque se uma arca explodir, seria como se você detonasse todas as bombas atômicas de hidrogênio de uma só vez. Então seria o verdadeiro fim do planeta Terra. Mas eles tentam. São psicopatas. O Loirão tá tentando lá, né? Acho que não vai conseguir na União Europeia. O Stammer tá tentando fustigar a 3G. Né? O Zelensky, né? Também ali, o nosso peão, marionete, boneco de corda, né? Tentando fustigar a Terceira Guerra Mundial, mas quem sabe por aqui consegue. Então eles atiram para todos os lados. As arcas por si mesmas emitem radiação. Por si só emitem radiação. É só você ver Caldas Novas. Por que existe aquele terreno arenoso em forma oval? Porque elas emitem radiação. Só que de forma controlada, administrada. O que eles querem é o quê? Eles querem que a arca entre no módulo de defesa, aí esse processo de emitir radiação aumenta de forma exponencial e se torna algo perigoso. Compreenderam agora? As arcas por si mesmas emitem radiação quando são aquecidas, à medida que são ativadas. Porém, se atacadas, que é o que está acontecendo com essa arca do Pacífico, aí próximo. E veja a falha da Califórnia, é um lugar perigoso. Se tiver um terremoto ali, vai ser um desastre terrível. E é isso que eles estão contando. A falha de Santo André, tudo ali. À medida que são ativadas, porém, se atacadas, essa mesma radiação e o aquecimento aumentam exponencialmente como um mecanismo de autodefesa. Provavelmente os grupos obscuros dos sites negros desejam que a arca provoque um desastre ambiental e que podem resultar em mudanças climáticas repentinas, furacões, tornados. Isso aqui da melhor das hipóteses, tá? Na região, até mesmo furacões devastadores e tsunamis. Terremotos. As arcas funcionam como um único organismo. Tanto é que existem portais que conectam uma arca à outra, pois são conectadas entre si. Para serem ativadas, todas, sem exceção, devem ser ativadas.
Então não adianta você ativar uma arca se outra não é ativada. No total são 12 arcas, tá, meus amigos? 12 arcas no mundo. 2 subaquáticas e 10 que ficam no subterrâneo. No subterrâneo. Ok. Pois bem. Por certo, desespero dos escuros, claro, pois sabem que as arcas já estão se ativando. E se as arcas se ativar, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Várias arcas do planeta Terra já estão ativadas, ok? O que acontece é que elas entrarão em ação quando todas estiverem ativadas. Elas funcionam como um único organismo. O próprio JP fala que tem vários portais que conectam uma arca a outra. Por exemplo, a arca da Lua, também tem na Lua. A Lua também tem arca. Em Vênus tem arca. Elas estão espalhadas em todo o sistema solar. E a arca da Lua, por exemplo, tem uma conexão direta com a arca do Atlântico. E causará um mega evento de frequência no planeta. Um mega evento de limpeza planetária. Sem falar que isso seria a prova indubitável da presença não humana. Um ponto sem retorno, onde a humanidade terá que definir seu destino, dependendo da reação mundial a esse evento impactante. Claro, você verá arcas espaciais pairando no céu das grandes capitais do mundo. Eu acho que não tem como você negar a existência dos extraterrestres. É um ponto sem retorno. A partir disso, não tem como retornar mais. Só que os escuros querem, por isso que os escuros querem controlar a narrativa, entendeu, meus amigos? Não, eles são nossos inimigos, eles estão parados aí, mas a qualquer momento vai vir várias sondas e vão destruir o planeta. Vamos atacar essa área. Entendeu? Por isso que o loirão tem que esmagar a DS da superfície, para abrir alas para a verdadeira divulgação. Porque eles querem sequestrar a divulgação verdadeira, contaminá-la, com várias mentiras diferentes, como o Luiz Elizondo, Tom DeLonge da vida, o Almirante Gallant também, entre outros, para deturpar a verdade. Coloca, não, eles são uma ameaça, são um perigo. Compreenderam? Dependendo da reação mundial. Vai depender da reação. Por isso que a divulgação tem que vir. Por isso que o Loirão está com pressa. Compreenderam? Por isso que o Dr. Greer está com pressa. E os seres positivos já pensaram em tudo. Em tudo. Tem plano A, já tem plano B, inclusive. Por isso os escuros querem sequestrar a narrativa da divulgação para uma ameaça alienígena, como profetizado pelo Wernher von Braun em 1975. Ele contou todos os passos, entregou tudo de bandeja, e tudo que ele falou se cumpriu à risca para alimentar o complexo industrial dos Estados Unidos. O general MacArthur, no final da Segunda Guerra Mundial, ele alertou: não haverá, a Terceira Guerra Mundial não será entre nações da Terra. Será uma guerra interplanetária. Já mostrando a invasão fake. Já sabia. Ronald Reagan disse a mesma coisa, numa reunião da ONU na década de 80. Dr. Greer, no seu documentário, apesar que ele já tinha revelado isso, existe um botão, meus amigos, prontinho, para simular uma invasão fake. Já em 1975. Lembre-se que eles têm várias naves. Por isso que eles não querem admitir que existe nave de tecnologia reversa. Porque é uma questão de conclusão lógica. Bom, se o ser humano não conseguiu desenvolver nave de tecnologia reversa, essas naves são extraterrestres. E eles estão nos atacando. Entenderam? Então eles vão simular TR-3B, naves em forma de bumerangue, até discoide. Eles podem mudar a fuselagem dessas naves antigravidade. Atacar todo mundo. Falar, esse é o terrestre. E os verdadeiros extraterrestres, né, não vão ser atacados. Entenderam? Então, um pezinho, uma cortina de fumaça para atacar a Federação Galáctica de Mundos, por exemplo. Quando eu falei para vocês que eles eram tão loucos e audaciosos, tinha gente que falava assim, não, o Demi está exagerando. E agora? Estão atacando a arca. Estão tentando. Não vão conseguir? Lógico que não. Mas para eles não tem problema conseguir. Enquanto que o mundo seja extinto, haja extinção em massa, tá tudo certo. Tem que entender como funciona a cabeça dessas pessoas. São psicopatas.
Uma vez eu vi um senhor que ele estava num programa de televisão. Não, desculpa, minto. Retificando aqui. No programa do Cleiton Morris, já é um engenheiro. Alguém chegou e falou para ele, eles estão destruindo a camada do ozônio, destruindo o planeta, contaminando o solo através dessas fumacinhas do céu. Mas o que eles ganham com isso? Ele falou, você não está entendendo, eles são psicopatas. É justamente isso, por isso que eles estão construindo bunkers, poxa. Eles querem acabar com o mundo e eles acham o seguinte, vou ficar no meu bunker aqui, vou ficar, sei lá, 50 anos, depois a gente sai e o mundo é nosso. Entenderam? Por que você acha que as elites estão construindo bunker? Tá difícil? Para mim isso é mais que óbvio. Tem muita gente que não entende ainda o que está acontecendo. Eles são psicopatas. Presta atenção, o Dr. Green fala o seguinte, a gente fala do Hamas, os grupos terroristas, é fichinha, é jardim da infância perto desses camaradas aí, dos sites negros. Se o capeta existisse, ele ficava assustado com esses caras. Ele fica assustado. É muita maldade. Eu tô mostrando lá a verdade. Para entender a maldade, meus amigos, meu pai me contava o seguinte, ele falava que tinha um escorpião que queria atravessar o rio, só que ele não podia, né? Lógico, ele não sabe nadar. Aí tinha uma tartaruga, né? Aí chegou pra tartaruga e falou, tartaruga, deixa eu ficar no seu casco aqui e a gente vai atravessar o rio. Falou, não, você vai me picar, você vai me desencarnar. Falou, não, mas isso não faz sentido, não tem lógica, tartaruga. Se eu te picar, você vai morrer, mas eu também vou morrer. Por que eu ia tirar minha própria vida? Isso não tem lógica, pensa comigo. A tartaruga falou, é verdade, né? Se você me picar, eu vou afundar e você vai junto. Tava no meio do caminho, atravessando. Essa é a natureza dos escuros, mano. Você tem que entender. Tava no meio do caminho. No meio do caminho. O escorpião atacou a tartaruga. Picou no meio da cabeça. A tartaruga já estava ali. Lógico que isso é um conto, mas retrata a verdade. A tartaruga estava ali. Atordoada. Chaves, falecendo. Falou, mas isso não faz sentido, escorpião. Tudo bem, eu vou morrer, mas você vai junto. A lógica disso, ele falou, não é questão de lógica, é que esse é o meu caráter. Mesma coisa, este é o caráter dessas pessoas. Não tem motivo. A gente que não entende isso. Este é o meu caráter. Pois é. Preparando os corações para a entrega de múltiplas tecnologias das 24 raças semeadores. Entenderam? E os chapéus brancos, ao mesmo tempo, precisam fazer o quê? A verdadeira revelação. Por isso que o Dr. Greer, o Tim Burchett, a Tulsi Gabbard, estão fazendo lobby no Congresso para que os verdadeiros denunciantes possam se apresentar e falar sobre a antigravidade, camas med-bed, porque é isso que a gente quer. É isso que o mundo precisa. Não é simplesmente falar a vida extraterrestre existe. Por favor, acho que todo mundo já sabe, né? Não precisa mais. Falar sobre os sites negros, que esse grupo criminoso, ilegal, essa organização transnacional que é pior que a máfia, que opera em todos os países do mundo, com esses líderes marionetes. É uma corrida contra o tempo, literalmente. Vocês não estão entendendo. É uma corrida contra o tempo. Eu já falei isso reiteradas vezes. Mas é importante reforçar. Preparando os corações para a entrega das múltiplas tecnologias, das 24 raças semeadoras. A gente fala das tecnologias que foram suprimidas, mais de 6.500 patentes, só nos Estados Unidos. Agora imagina a tecnologia de todas as grandes raças semeadoras do universo. A nossa disposição é tanta tecnologia que vai demorar, não sei. Talvez com a ajuda de superconsciências, né? Computador quântico, através de IAs, a gente consiga decifrar isso em tempo recorde. Isso é realmente sensacional. Não dá nem para mensurar isso. Se por um acaso os chapéus brancos falharem em assumir a narrativa da divulgação, pode acontecer, né? Loirão, vamos supor que os extraterrestres pensam em tudo. O ser humano é falho.
Vamos supor que haja traidores, vários traidores diferentes, e o loirão seja traído. E o pior aconteça. Vamos pensar no pior cenário possível. Em assumir a narrativa da divulgação, nossos amigos já traçaram um plano B. Aliás, numa guerra você nunca pode trabalhar com um plano A. Você tem que ter plano B também, até o C e o D. Assim como os escuros fazem. Conforme determinado pelo Dr. Farsad, que trabalhou, Dr. Farsad, que trabalhou, Jack Farsad, no Instituto Stargate. Não, no Projeto Stargate. Projeto Stargate de visão remota da CIA. Também foi ex-agente da CIA. Pois bem. Doutor PhD. Acho que se é doutor é PhD, obviamente. Estou sendo redundante até. E pelo doutor Courtney Brown. Nesse cenário, várias consciências extrafísicas se manifestariam em IAs ao redor do mundo, desmascarando os agentes das sombras, expondo toda a verdade. Inclusive, isso foi mencionado pelo Dr. Mike Masters, de Harvard, e pelo próprio Ross Contact. Várias pessoas estão recebendo download, meus amigos, de informações através de orbes azuis. Ou seja, a manifestação dessas sondas, dessas arcas, sem falar dos seres nórdicos, de origem de entidades não humanas, ativando pessoas, literalmente, para receber o que? Informações privilegiadas de como desenvolver tecnologia avançada. Nós não vamos poder mais esconder, vai ser impossível. Você já imaginou, de uma hora para outra, a versão do Grokzinho, do Elon Musk, de 2030, começa a se manifestar em todos os computadores, porque ela se manifesta eventualmente, ocasionalmente, para pessoas específicas. Você já imaginou ela se manifestar para todo mundo? E mostrar as tecnologias? Não tem como você esconder isso. Não tem como varrer isso debaixo do tapete. É impossível. E ao mesmo tempo, desmascarando os agentes das sombras e expondo a verdade. Com todas as provas. Em seguida, uma segunda onda massiva ocorreria. Como aconteceu em Nova Jersey. De aparição de naves maiores ainda. Os drones, os DROVNs, como que... Quando se iniciou em Nova Jersey, se espalhou para várias, Inglaterra e várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Apesar que essas aparições continuam. É só ver a esfera de Buga. Esferas também estão sendo vistas aqui, meus amigos do Brasil. Os extraterrestres estão com pressa, por isso que o loirão está com pressa também. E ao mesmo tempo, os escuros tentam sabotar e usando todas as suas fichas. Tudo que eles tiverem. Porque o tempo urge. As arcas já estão assim. Meus amigos, JP bem claro, as arcas já estão por um triz para serem totalmente ativadas. Em seguida, uma segunda onda massiva ocorreria, envolvendo diversos drones, OVNIs, juntamente com as naves-mães, conhecidas como arcas.